Bem-vindos ao Economics. O Economics é o novo programa, o novo podcast de economia, muito focado aqui na região oeste. Estamos nas Caldas da Rainha, estamos nos estúdios do Fora da Caixa, do Pensar Fora da Caixa, e vamos, eu e o Filipe, aqui ao longo de um conjunto de semanas, trazer também um conjunto de convidados que vêm, todos eles, pensar um bocadinho fora da caixa as questões da economia e, alavancado pela economia, do desenvolvimento regional, que é tão importante que se fale e que se traga a palco para pensarmos todos um pouco mais sobre isso. E, sendo este o programa zero, temos de começar por nos apresentar, não é, Filipe? Temos de dizer quem é que nós somos. Olá, viva, boa tarde. Viva. Quem é que nós somos? Nós somos neste caso, somos duas pessoas ligadas já com algum percurso profissional. No meu caso, tenho já uma vida ativa ligada à gestão, ligada à auditoria, à contabilidade. Se calhar tu não sabias, Teresa, mas eu cursei o primeiro ano de economia e só depois é que fui para a gestão. O meu percurso profissional foi, ao longo destes tempos, auditar empresas, fazer estudos sobre empresas, e com isso permite-nos, digamos, temos esta ideia, digamos, de vamos fazer um programa de economia aqui. Não tivemos a ideia. Quem teve a ideia foi o Filipe, que me desafiou e eu aceitei, porque achei que de facto fazia sentido, havia este vazio aqui. É verdade, havia, sim, senhor. Fala-se muito pouco de economia na região e é muito importante que se comece a falar mais e que se comece a pensar mais e em conjunto, sem ser cada um na sua casinha. E agora, quem é que sou eu? O Filipe não perguntou, mas eu apresento-me. Quem é que sou eu? Eu voltei para casa, eu trabalhei muitos anos em Lisboa, muitos anos na TAP, na companhia aérea, sempre ligada a vendas e marketing, portanto as minhas áreas complementam as tuas áreas, a minha formação é marketing, lá está, a minha área complementa a tua, há uns 6 anos atrás, com o Covid, resolvi que fazia todo sentido para mim voltar para casa e foi isso que eu fiz. E entretanto conheci o Filipe, porque eu depois já não conhecia ninguém cá, não é? Tinha perdido os laços. Mas pronto, como eu falo pelos cotovelos, conheci o Filipe e temos vindo aqui a trabalhar alguns projetos em conjunto e temos este que começa agora. Queres falar um bocadinho mais sobre o teu percurso académico? Falo. Eu sou, como tu dizes, voltaste a casa, sou caldense, nascido, criado, estudei nas Caldas, moro nas Caldas. Eu comecei a fazer os meus estudos em gestão, depois enverdei pela contabilidade, auditoria, que é uma área que eu sempre conhecia, desde pequenino, com os meus 14, 15 anos, ajudava o meu pai, que era contabilista, digamos, a escriturar livros. Isso deu-me valências para poder também entender a contabilidade sob outro prisma. Isso também aproveitou para eu poder fazer as minhas análises no futuro, auditorias e inspeções às empresas. Mas a essência, digamos, desta questão da contabilidade foi feita nos famosos livros, que eram escriturados à mão. Quando me enganava, tinha que fazer um risco e escrever tudo outra vez. Ficaste traumatizado. Fiquei traumatizado, mas serviu-me para também, digamos, perceber a essência, o que é que está por trás. Estamos a falar de umas atividades que já vai há 37 anos. Portanto, já são muitos anos. Depois, inversei, sempre gostei de estudar. Fui ao longo do tempo estudando. Depois fui para Coimbra também, tirei o meu mestrado em Coimbra e defendi-o em Lisboa, o primeiro. Depois estive em Coimbra, estive lá a tirar um curso que eu adorava, foi um tema da minha tese ligado às falências e reparação de empresas. Fui lá estudar, tirar uma pós-graduação em 2012, 11, 12. Depois voltei a estudar outra vez, porque o saber não ocupa lugar, e entretanto também, a partir de 2010, comecei a dar aulas. Portanto, eu sou professor na Escola Superior, professor convidado na Escola Superior de Gestão de Santarém, onde leciono as temáticas relacionadas com a gestão e com a auditoria. Fui enverdar pela saúde, a gestão de unidades de saúde, e depois aos 50 anos dá-nos assim um flash,
E fui fui tirar um doutoramento, agora na fase da elaboração da tese, portanto, tudo ligado à gestão. Isto permite-me ao longo deste tempo ter alguma experiência, algum conhecimento para podermos fazermos este programa, que penso que poderá ter pernas para andar, e é um programa que penso que irão gostar para nós podermos trabalhar. Portanto, basicamente, em termos académicos, a questão está por aí. É a vertente, eu sou atualmente quadro da Inspeção-Geral de Finanças, portanto, tenho outras valências, além de ser professor, formador, mas, digamos, isto... Está tudo ligado. Está tudo ligado, e com a tua, e também irás falar do teu percurso académico, e em conjunto também com o Joaquim Sobreiro Duarte, poder fazer aqui, digamos, aqui um encontro de cada um na sua área, de podermos trabalhar estas temáticas da economia. Portanto, basicamente assim, em termos académicos, é isso. No teu caso, também gostaríamos de saber qual é a tua área, não é? O que é que tu fazes, o que é que tu estudaste, não é? Que é importante saber. Pois, olha, o meu percurso foi um bocadinho diferente do teu. Eu comecei, e eu fiz as coisas um bocadinho também ao contrário. Ou seja, eu entrei para a faculdade, quando entrei para a TAP, exatamente na mesma altura, e na altura entrei para uma área mais ligada à comunicação, em Lisboa, no Politécnico. O que acontece é que eu não tinha, com 20 anos por aí, eu não conseguia conjugar TAP, faculdade e diversão, porque eu tinha 20 anos e queria me divertir. Mas tens direito também, todos têm direito. Alguma coisa que tinha que ficar para trás, não ficou a diversão na etapa, ficou na altura o curso. Fiz uma cadeira do primeiro ano e percebi que não conseguia, não estava a ser possível, eu não ia conseguir fazer aquilo. E eu normalmente ou faço bem ou saio. Portanto, eu percebi que não ia fazer bem e deixei isto em banho-maria. O banho-maria quis dizer que durou ali uns bons anos, porque entretanto eu casei, entretanto tive filhos e tinha filhos pequenos, e nas mulheres, e como sabemos, acaba por pesar para o lado das mulheres. Portanto, eu tive que adiar algumas coisas, e tive de as adiar porque tinha os filhos e tinha que estar com eles. E a certa altura, um dia, os miúdos eram um bocadinho crescidos e eu abri um jornal online daqui da região e vi que ia aparecer um curso novo relacionado com marketing e com turismo na ESTM. E decidi voltar a estudar. Consegui fazer a licenciatura apesar de estar em Lisboa. E reparem, eu já não tinha 20 anos, mas tinha bastantes mais. Mas nessa altura já foi possível conjugar casa, filhos, escola, profissão e fazer tudo, e fiz em 3 anos. Se calhar a minha cabeça é que mudou em relação aos 20 anos. Claro. Pronto, acabei a licenciatura, e ao acabar a licenciatura em marketing turístico, comecei a pensar que de facto havia um mundo que se estava a começar a abrir para mim. E a vida tinha-me levado para ali. E comecei a olhar para a própria TAP de uma forma diferente. Porque eu na TAP, e eu saí da TAP com 29 anos de experiência de marketing e vendas, como disse, mas tinha a componente prática, faltava-me, eu nem percebia a parte teórica. Sim. Quando eu juntei a parte teórica com a prática, percebi, foi como se a minha cabeça tivesse explodido, e percebi que havia muita coisa que eu até ali não tinha alcançado. E a minha vida começou a mudar ali. Eu na altura eu já escrevia para alguns órgãos de comunicação mais regionais lá em Lisboa. Decidi criar o meu blog, Teresa Vai de Férias. Olhei para isto como um desafio de criar uma marca. Eu venho de marketing, não é? Portanto, eu queria criar uma marca. E comecei a construir essa tal marca de Teresa Vai de Férias a partir do blog, e as coisas correram bem. Correram tão bem que, sem nós sabermos o que é que ia acontecer ao mundo, eu saio da TAP para abrir uma empresa de turismo, e abro a empresa 3 semanas antes do mundo fechar. Foi o mais desafiante que me podia acontecer em termos de empresa, porque eu saio da TAP, eu não sabia, aprendi depois, eu não sabia o que era ser empresário, eu sabia o que era ter um sonho. Não. E sabia o que era estratégias de marketing. Sim. Mas outra coisa é meteres uma empresa.
E então eu saio da TAP cheia de sonhos e o mundo deu uma maior bufetada da vida, que foi agora toma lá em troca de sonhos, toma lá contas para pagar e não fazes puta ideia o que é que vais fazer a seguir. Claro. Pronto, e a seguir aconteceram várias coisas na minha vida. Eu entrei num grupo networking e aí o mundo começou-se a abrir de uma dimensão diferente. Eu comecei a perceber o que é que eram dificuldades das empresas, o que é que eram dificuldades dos empresários e começo a perceber como é que eu me consigo relacionar com tudo isto. Porque empresa de turismo eu não tinha nada para fazer, então durante aquele tempo em que estivemos em casa, eu fui-me reunindo com empresários para conhecer o mundo, este mundo das empresas. Sim, sim, sim. E conheci, de facto. Eles também estavam com pouco a fazer em casa. Eu fiz muitas reuniões nessa altura, online. O Zoom foi excelente amigo. E quando acabou o Covid, eu tinha adquirido uma bagagem completamente diferente. Durante este percurso, eu decidi também continuar a estudar e fiz o mestrado. Acabei o ano passado o mestrado em Marketing e Promoção Turística. O que quer dizer que isto me permitiu recomeçar após o Covid, Sim, com uma bagagem completamente diferente daquela que eu tinha quando comecei. Porque eu, de facto, no início comecei com sonhos. Ao longo daqueles 5 duros anos, eu aprendi a transformar sonhos em negócios. Pronto, e entretanto, também pelo meio de tudo isto, comecei a desenvolver um trabalho para a Comissão de Desenvolvimento Regional da região centro, o CR9, que estamos a fazer transferência de tecnologia das universidades para as empresas, muito com o foco um bocadinho ao contrário até. Nas empresas perceber que desafios é que eles têm e encontrar uma entidade do sistema científico que possa fazer aquele desenvolvimento. Isso é um projeto desafiante. Altamente desafiante. O projeto já não é bem um projeto, já é uma iniciativa, porque já vamos para o 4º ano. Começou de facto como um projeto, nós somos 8, cada um na sua sub-região. Eu sou a pessoa que está aqui no Oeste e é altamente desafiante porque então no início, há 3 anos atrás, quando eu ia às empresas e lhes falava nisto, eu via na cabeça das pessoas um ponto de interrogação gigante. Está bem, tu falas bem, mas isto é mesmo o quê? Então foi preciso aqui um período, pelo menos 2 anos, de se ir falando regularmente desta questão. Sim. Para as empresas começarem a perceber que a inovação, desenvolvimento tecnológico, tudo isto faz parte do futuro, mas o futuro começa hoje. E nós fazemos muito um papel de ajudar a pensar com a empresa. A empresa tem ali um desafio e nós sentamos a pensar com eles como é que aquele desafio se é suficientemente inovador, ou seja, não há no mercado alguma coisa que a pessoa possa chegar lá e comprar. Sim. Como é que é suficientemente inovador para levar para o sistema científico e a seguir encontrar uma entidade do sistema científico e a seguir cruzar universos. Porque o universo do sistema científico é diferente do das empresas. As empresas querem tudo para ontem. O sistema científico não consegue responder a este ritmo. Então estamos nós aqui no meio a fazer de intermediários no casamento para que de facto seja depois um casamento de sucesso e que dure no tempo. Mas isso tem tido resultados a nível, não só aqui a nível do Oeste, mas a nível, digamos, a nível nacional, e os tais 8 que tu acabaste de referir, os pivôs, não é? Dos CR9. Mais regional, não é? Porque o foco é aqui a região centro. Embora se não houver solução na região centro, vamos mais além, mas mais regional. O foco é a inovação e desenvolvimento da região centro. Tem tido resultados. E nós começámos, de facto, com estas ligações, muito feita à medida, e este último ano, as ligações muito feita à medida começaram a ganhar outra abrangência, e aqui no caso da região Oeste, muito pelo um desafio que nós abraçámos, que foi abraçado primeiro pela Oeste Sim, do fazer o levantamento das tecnologias do fogo bacteriano. E à boleia do levantamento das tecnologias do fogo bacteriano, surgiram novidades do sistema científico e fizemos logo a ligação com... Fizemos logo a ligação para, de facto, começar aqui a criar sinergias. Portanto, aquilo que seria um desafio daqui da região Oeste
transformou-se num desafio para a região centro, o levantamento foi feito, e aliás agora muito em breve vamos fazer a sessão, ainda este mês, a sessão de apresentamento dos resultados do levantamento, mas a ideia é que possa ter continuidade no tempo. Ou seja, que isto tenha sido uma primeira pedra, mas que de facto o CR9 e a CCDRC, neste caso, possa contribuir aqui para ajudar. Não é uma questão, fogo bacteriano não vai haver uma solução que aparece e desaparece a bactéria, não vai ser assim, mas que se possa construir e que nós possamos ajudar a construir essa solução no tempo. Então, mas diz-me uma coisa, tu disseste que inicialmente havia, digamos, interrogações por parte dos empresários. Como é que tu deste a volta a eles? Se é que deste a volta? Eles acordaram para a vida? Eu não dou a volta a ninguém. É assim, eles vão acordando para a vida. O meu objetivo não é dar a volta a ninguém, mas é, de alguma forma, e isso é o trabalho que eu tenho feito, criar consciência da importância de começar a pensar de outra forma. Isso é um trabalho que demora no tempo e que é preciso haver várias abordagens e que é preciso lançar sementinhas e deixar as pessoas a pensar sobre aquelas questões e se calhar lá está, fica a semente e não se explora muito e fica ali. E ao fim de um tempo é uma coisa que se vai construindo. Eu vou-te dar um exemplo. Uma empresa logo no início com que eu me reuni, é uma empresa ligada à energia, e que na altura foi um bocadinho, sim, está bem, a gente depois vê isso. Ok. Uhum. E eu pensei, deste mato não sai cachorro. Eu fiz a minha parte, apresentei o CR9 à empresa, pronto, tudo bem. Está tudo bem mesmo. Passados 2 anos e muito, é a empresa que vem ter comigo e que me diz, agora eu preciso dos vossos serviços, porque agora eu vou crescer com a minha empresa, eu vou investir noutras áreas de negócio complementares à energia solar, e eu preciso aqui que o sistema científico me ajude a desenvolver aqui uns projetos que eu tenho, e então eu tenho 2 desafios. E apresentou primeiro um desafio, que já estamos à procura de uma entidade do sistema científico, e esta semana estivemos reunidos, e ele disse-me, eu tenho aqui um outro desafio para ti. Pronto, e o segundo desafio já chegou. E isto é aquilo que faz sentido, porque lá está, não é chegar a uma empresa e a empresa vai dizer, olha, pode acontecer, mas às vezes o normal é que não aconteça. Nesta altura, se calhar ainda não é a altura, mas eu sei que quando eu precisar de ajuda, porque as empresas têm desafios, não encontram solução, não há uma solução à venda, mas depois olham para o sistema científico e dizem, agora eu vou bater à porta de quem? E como é que eu faço os primeiros contactos? Porque a minha linguagem até é diferente, né? E é este o nosso papel. Então eles ficam a saber e eu vou-me referenciando como alguém que aqui na região oeste os pode ajudar a fazer este caminho. Sendo que isto é uma vantagem grande, que é, nós somos contratados pela CCDRC para fazer este trabalho. Quer dizer que a empresa não nos vai pagar para fazer esta ponte, porque nós somos contratados pela CCDRC. Depois pagam, claro, o desenvolvimento. Lógico. É o que é. Mas terem uma pessoa disponível à disposição e que não têm de pagar pelo serviço é uma grande mais-valia. E como é que tu viste a abordagem, digamos, e estamos aqui a explorar um bocado o tema, que isto são questões de economia, da parte da academia. Inicialmente, como é que ela aderiu? Tinha interesse? Ficou assim, digamos, também um bocado na expectativa. Como é que tu conseguiste, digamos, fazer essa ligação da academia com a empresa? Fala-nos um pouco disso. Olha, é assim, eu estudei, portanto aqui na nossa região temos a ESTM com o MARE e temos a ESAD, mas tudo isto está debaixo do chapéu do Politécnico. Do Politécnico de Leiria. Ok. A STM é a minha escola de formação, é a escola onde eu decidi fazer a licenciatura e depois fazer o mestrado. Sim. Sobretudo na licenciatura, digamos que eu fui um bocadinho contestatária. O que quer dizer, pelos bons e maus motivos, eu acho que foram mais bons e já vais perceber à frente, mas eu quero dizer que eu sozinha consegui me referenciar dentro da escola e consegui quase até hoje, quando volto à escola, há sempre um professor que diz, olha a Teresa.
Sim, eu desafiei ali um bocadinho as coisas. Porque eu vinha com a visão de muitos anos de experiência de terreno. E eu era bastante frontal, portanto, houve ali questões que eu calculo que deixei muita gente a pensar, e se calhar a pensar até hoje, e está tudo bem. O que quer dizer que, quando eu volto à escola com este papel, eu fui bem acolhida. Porque, sim, de facto, eu tinha ficado referenciada como aquela pessoa que punha uma série de coisas em questão. Mas, pelos vistos, fazia sentido. Porque eu, de facto, fui muito bem acolhida e eu consegui facilmente entrar no meio e consegui facilmente começar a fazer estas pontes. Fui tão bem acolhida que, o ano passado, o IPL reconheceu o meu trabalho. E eu ganhei um reconhecimento, um prémio de carreira dos alumni, eu faço parte, integrei os alumni, ganhei esse prémio como reconhecimento pelo trabalho que eu tinha feito ou que estava a fazer. Não estou pelo trabalho contestatário. Não, mas em prol do desenvolvimento regional e do próprio desenvolvimento do IPL. Por isso é que eu digo que no final aquela minha atitude que era contestatária, mas não era de deitar abaixo, era sempre no sentido de construir ou e se pensássemos tudo isto de outra forma. Acabou por dar frutos uns bons anos à frente. Portanto, a minha relação neste momento é boa e eu até me atrevo a dizer que é fácil com o sistema científico, aqui com o que temos aqui, não é? Só que lá está, estas pontes vão para além do IPL. Nós, quando recebemos um desafio de uma empresa, lançamos-lo na região centro. E depois as entidades do sistema científico que se habilitam a responder, nós agendamos as reuniões e é a empresa que decide qual é que é a entidade com a qual vai continuar o trabalho. Ok. Então diz-me agora uma coisa. Falaste ali há pouco do networking. Fala um pouco sobre isso. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Eu penso que as pessoas que nos possam ouvir, algumas poderão saber, outras podem ter ali uma confusão nas suas cabeças. Conta-me um bocado sobre isso. Olha, a tua experiência. Tiveste 5 anos, como tu dizes nisso. Fala-nos um pouco sobre isso. Olha, a grande confusão começa no que é o conceito. Ok. E até hoje, claro que até hoje, as empresas e muita gente que vem ter comigo e que me diz, sim, eu fui ali a uma reunião ou fui ali a um evento. Fui ali a um almocinho, não? Não, nem almoço Eu fui ali a um evento onde estavam muitos empresários e no coffee break fiz muito networking. Eu só me rio. Porque não é isso. A pessoa não fez networking. Conheceu umas pessoas. Ok. Não fez networking nenhum. Se der continuidade àquelas pessoas que conheceu, e se der continuidade e de uma forma estruturada, e que seja bom para ambos os lados, começa a fazer networking. Ok. Existe, olha, isto é como o coaching. Existe muita gente a fazer networking e muito poucos sabem o que é que estão a fazer. Existe muita gente a ganhar dinheiro com networking, que é outra coisa. Ok? Pronto. Isto, lá está, para começarmos aqui a desmistificar um bocadinho do que é. Depois, o que é networking? É, de facto, saber o que é que se está a fazer. É preciso haver estrutura e organização por trás. Não é uma coisa que aconteça por acaso. Lá está. Eu vou tomar um café e estou a fazer networking. Não é assim. É preciso haver estrutura. É preciso sabermos o que é que nós queremos. E quando vamos para um grupo, estás a falar do almocinho, o almoço é um pretexto. O que importa, e é um pretexto e muitas vezes aproveita-se a hora de almoço, que é aquela hora que está livre. Ok. Mas o que importa não é o almoço, e quem for lá com o foco do almoço, vai almoçar a casa com a família, que é bom, faz networking em casa, se calhar não almoça assim tanto com a mulher e os filhos, ou com o marido e os filhos, e ganha muito mais com isso. O networking tem que começar por ser, tu sabes o que é que queres daquilo. Estão ali um conjunto de empresários. O que é que tu queres daquelas pessoas que estão ali? Tem outra coisa muito importante. Não é só o que é que tu queres. É o que é que tu dás em troca. Porque quando tu vais ao tal evento e no coffee break encontras lá 2 ou 3 pessoas, o teu foco é para que é que esta pessoa me serve. E não estás a pensar em dar nada em troca.
epá, está aqui alguém, como é que isto me serve? Se tu vais para o networking com este princípio, vai-te correr mal. Ok. Porque no networking tu constróis relações que perduram no tempo. E tu sabes, porque conheceste-me num grupo networking. É verdade, sim, senhora. E no networking tens aquelas pessoas com quem não vai acontecer nada e está tudo bem. Tens aquelas com quem tu constróis uma relação que perdura no tempo. E quando tu constróis uma relação que perdura no tempo, e pode ser ou não de amizade, pode nascer uma amizade, ótimo, pode não nascer, e é sempre uma relação de negócio, Sim. excelente, mas o que tu estás sempre a criar é uma relação de confiança com alguém. Seja de negócio, seja de amizade, enfim, tu sabes que está ali alguém Sim. para ti. E que tu estás lá para essa pessoa. E o networking é isso. E se tu não souberes construir relações de confiança, vais tirar muito pouco partido para a tua empresa. E como é que, como estás a dizer, ainda há uma certa confusão na parte dos empresários do que é o network, tu acabaste de dizer. Como é que se consegue desmistificar isso perante o empresário? Quais são, digamos, as ferramentas? Tu falaste em relações de confiança, certo? Isso demora no seu tempo, mas como é que se consegue dar a volta a isso? Ou seja, a pessoa olhar para eu quero fazer network, porque basicamente as pessoas querem fazer negócios. Sim. Ok? E se tiver, digamos, uma relação com outras pessoas, de negócios, de amizades, o que seja, melhor. Mas como é que se consegue, tendo a tua experiência, porque, pronto, vocês não sabem, mas a Teresa tinha aqui um grupo de networking nas Caldas, como é que se consegue? Nas Caldas. Sim, mas podes falar um pouco sobre isso? Fala-me um pouco sobre isso. Olha, é assim. Primeiro é que não é para convencer ninguém. Okay. Porque não é para todos. Sim. E está tudo bem. É para alguns. Depois, é preciso ir lá, cada um tem de ir lá e perceber se aquilo lhe serve ou não. Ok. Há 3 hipóteses. Uma é não serve. Está tudo bem. Se calhar até serve. É a pessoa voltar para perceber se serve ou não. De facto, isto tem tudo a ver comigo. Foi o que me aconteceu. Ok. De facto, isto tem tudo a ver comigo. E aí é começar a perceber como é que funciona. Isto não há aqui uma solução, isto não é um remédio, sim, sim. Não é um Benuron que tu tomas 2... analgésico, digamos. Exatamente, e passa-te a dor de cabeça. Não é assim. O que é que aconteceu comigo? Um dia, eu ia lançar um livro na sequência do Teresa Vai de Férias, eu sim. Lancei um livro, ia lançar um livro e há uma pessoa do turismo que me diz: queres ir apresentar o teu livro a um grupo de empresários? Repara, não tocou em networking, se tocasse eu não ia, porque eu não sabia o que era aquilo. Okay. Mas ela disse-me: queres ir apresentar o livro a um grupo de empresários? E de facto foi o que aconteceu. E eu disse: pá, quero. Pensei, eu posso vender 2 ou 3 livros. Pronto. Eu não vendi nenhum livro. Mas quando cheguei lá, percebi que aquilo era uma realidade que eu não conhecia de todo. Eu não sabia o que era networking, mas tinha muito a ver com a minha maneira de ser, porque eu gosto de participar sim. E aquilo tinha muito a ver comigo. E entretanto, eu tive ali algumas reuniões e surgiu um convite para eu desenvolver os grupos aqui na região. Ok. E eu na altura pensei: este convite é de loucos, eu nem sei o que é networking. Como é que eu vou criar grupos? Nós já tivemos a oportunidade de falar com o Sobreira Duarte e ele partilhou connosco que às vezes há pessoas que veem em nós coisas que a gente não está a ver. Foi isso que aconteceu. Que eu achei que não tinha minimamente, aquilo não era nada para onde eu queria ir. Não tinha, eu não tinha, pá, eu tinha já liderado equipas na TAP, mas sim. É uma liderança diferente. Claro. E eu não sabia nada de networking, como é que um euzinho como eu ia começar a fazer grupos aqui. O que é certo é que aconteceu. Claro que eu não fiz isso sozinha, eu tive ajuda, porque eu fui formada para o poder fazer. Sim. Não o fiz sozinha, mas isso aconteceu. E de facto, quando eu depois comecei a olhar, eu percebi que alguém tinha visto em mim uma capacidade que eu todo não via. O que faz sentido é as pessoas irem e verem. Não faz sentido serem enganadas, porque há muitos tipos de networking. Sim.
aquele networking que tem grupos, de facto, e que é consistente, e que existe uma metodologia, e as pessoas, ao fim de um tempo, estão a perceber como é que tiram partido daquilo. Sim. E isto é um modelo que eu acredito, e acredito. Isto é um modelo que resulta porque resultou comigo. Bem, eu não sou melhor nem pior que os outros. Claro. E depois existe os aventureiros da vida. Os aventureiros muito mais. Que fazem uns eventos com 50 mil pessoas. Sim. E que lá está. E depois dizem, vocês têm o coffee break ou o almoço e lá fazem networking. Não. Lá tu conheces pessoas. Mas ninguém te ensinou como é que tiras partido. Para já, como é que percebes quais é que são as pessoas que interessam para ti. Sim. Como é que percebes quais são aquelas que tu de facto podes ajudar. Claro. E como é que juntas tudo isto Sim. e tiras partido disto. Claro. E se ninguém te ensina, tu não sabes. E por isso é que eu te digo, há vários tipos de networking. Não acredito em todos os modelos. Acredito naqueles que têm consistência no tempo. Ok. Não, de facto, é verdade isso. Mas também que nos levou aqui é também para as pessoas saberem o que é o... Porque é que este podcast? Porque é que nós queremos este podcast? Enverdámos aí um bocadinho pela parte, umas ideias gerais que tu deste muito bem, do networking, da questão das parcerias entre a academia e a parte das empresas. E foi isso também que nos levou a, digamos, os assuntos que queremos tratar do empreendedorismo, tratar da inovação, da própria academia, a sustentabilidade, as associações empresariais. Eu penso que este podcast poderá dar, digamos, uma alavanca também para as pessoas poderem conhecer o que é que nós queremos abordar. São assuntos dispares. São pessoas que, dentro da sua experiência, poderão trazer alguma mais-valia para isto, não é? E é um projeto que eu penso que possamos também, que as pessoas lá em casa possam também olhar para isto de outra maneira. O que é a economia? Perguntam, a economia... E como tu sabes, as pessoas cá não sabem, nós também tivemos aí um projeto em conjunto em que tivemos à frente da Cooperativa Editorial Caldense e uma da análise SWOT que tu fizeste, uma das oportunidades devíamos trabalhar estes assuntos, o assunto da economia sobressaía, também havia outros, o desporto, mas mais da economia, para alavancar. E foi por isso também, a ideia surgiu, também foi para também dar essa importância das pessoas também começarem também a olhar um bocadinho para a economia. Eu falo por mim, e isto despertou-me a atenção quando foi nas campanhas autárquicas, os programas eram omissos na economia. Sim. Os vários programas eram omissos. Tinham lá umas coisas muito básicas, e isto também leva as pessoas também a pensarem um bocadinho. Então, mas o que é? Quais são os impactos? O que há? Como tu dizes no CR9, que oportunidades é que há? Eu preciso disto, quem é que me pode ajudar? Quem é que me pode fazer? E tentarmos, dentro, digamos, destes vários assuntos, que isto é uma panóplia de assuntos, atenção, isto não é um assunto, nós podermos... Despertar consciências. Despertar consciências, pronto, basicamente é isso. E o assunto que nos leva aqui é isso. Claro que também nós estamos a fazer isto porque também temos conhecimento, temos a experiência e temos, digamos, a nossa experiência que não é de ontem, já temos uns anos, não é? E isto, penso que isto possa também ajudar as pessoas também a pensarem um bocadinho. E penso que poderemos fazer um bom trabalho sobre isso. Mas, de facto, o objetivo do podcast é mesmo sobre economia. E depois iremos ter as nossas redes sociais, poderão haver questões, nos possam acompanhar. Já temos, sigam-nos, podcast Economics, já temos redes sociais. Ainda bem. É para seguir. É para nos seguir. É para seguir. Porque vão poder ver não só pequenos certos dos programas que vamos fazendo. Os programas vão ficar alojados no YouTube, vão ficar alojados no Pensar Fora da Caixa. E nós vamos partilhar alguns conteúdos e vamos partilhar também um bocadinho depois do behind the scenes, porque há coisas que acontecem fora deste pedaço que vocês veem gravado e alguns têm mais piada, se calhar tem só para nós, mas nós vamos partilhar depois na mesma. Mas sim, já temos redes sociais
E por aí eu estou, como tu dizes, eu acredito de facto que havia não só um espaço que não estava ainda desenvolvido aqui sobre comunicar as questões do desenvolvimento e da economia, e aquilo que nós fizemos foi agarrar nesse espaço que existia, que estava aqui disponível, e começar a falar sobre estas questões. Os programas vão ser quinzenais, de 15 em 15 dias vamos ter um convidado. Este, como é o zero, é nosso. É verdade. Porque fazia sentido apresentar um bocadinho, não só quem é que nós somos, mas qual é a visão do que é que vai acontecer. E vamos ter um conjunto de convidados para esta primeira série. E de 15 em 15 dias vamos trazer cá um convidado e vamos convidá-lo a pensar sobre as questões da região, economia, desenvolvimento e tanta coisa que existe para falar. E é como tu dizes, o que é que nós queremos? Despertar algumas consciências para uma série de questões que nós achamos que faz sentido pensar sobre elas e que não se pensa aqui, mas que vos deixa pensar a vocês sobre aquilo que é aqui falado. E de resto, antes de mais, agradecer ao Sobreiro, Pensar Fora das Caixas, por ter-nos disponibilizado os estúdios. Também agradecer-te a ti por teres embarcado neste projeto, assim um bocadinho. Já estava estruturado, já estava pensado, mas foi... E cá estamos, e vamos seguir diferente com isso. E agradecer-te a ti, Filipe, Tá bem. por teres tido esta ideia e me teres ligado a dizer, estava a tomar um pequeno almoço e pensei, por que não, programa de economia? É verdade. Já sabes que desafiar-me é uma chatice, que eu abraço as coisas, portanto, olha, aqui estamos nós. Programa Zero, fiquem connosco, porque vamos trazer muita gente e muita gente interessante. Então, até lá então. Obrigado.